Alguns famosos a gente se acostuma tanto a ver na televisão que é quase como se fizessem parte da nossa família. O problema é quando eles somem sem nem deixar rastro e deixam um vazio em nossa vida. Olá, televidentes! Eu sou a Carmen e hoje vamos relembrar 6 famosos que marcaram a nossa vida e que você nunca mais ouviu falar. Mas antes de começar, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Rodolfo. A grande maioria das pessoas lembra do Rodolfo junto com o ET nos anos 90, no Domingo Legal, no quadro em que eles acordavam os artistas. Mas, na verdade, Rodolfo começou a trilhar a sua carreira bem antes disso. Rodolfo Carlos de Almeida começou aos 16 anos de idade quando buscou um emprego de repórter em uma rádio. Ele trabalhou nas rádios Cruzeiro e Record e logo foi contratado para ser produtor do jornalista Gil Gomes no programa Aqui e Agora, onde criou acidentalmente o quadro Patrulha do Consumidor de Celso Russomano enquanto tentava resolver uma briga de vizinhos. Ainda nos anos 90, ele acabou se tornando assistente do Ratinho no programa 190 Urgente na TV Gazeta e participou do programa Ratinho Livre na Record TV, onde acabou formando a dupla com ET. A dupla ET e Rodolfo fez tanto sucesso que eles acabaram sendo contratados pelo SBT em 1998 e passaram a fazer parte do elenco do programa Domingo Legal com o Gugu. Depois do fim da dupla com ET, Rodolfo seguiu sozinho como repórter no Domingo Legal. Em 2009, depois do fim de seu contrato com o SBT, Rodolfo acabou entrando em uma briga judicial contra a empresa de Silvio Santos por questões trabalhistas. Depois disso, ele chegou a trabalhar por um tempo no programa A Tarde é Sua com Sônia Abrão na Rede TV e no programa do Gugu na Record, onde tinha um quadro parecido com aquele que o levou à fama nos anos 90, onde acordava os famosos. Ele também chegou a participar do programa A Noite é Nossa com Geraldo Luiz na Record TV, mas nunca mais fez tanto sucesso como nos anos 90 quando fazia dupla com ET. Hoje, Rodolfo tem 53 anos e vive da renda de seus imóveis em São Paulo e ainda tem esperança de um dia voltar para a TV. Joana Prado. Joana Prado, que ficaria nacionalmente conhecida como a Feiticeira e passaria a fazer parte da cultura popular dos anos 90, fez sua estreia na televisão no dia 6 de dezembro de 1998 no programa H com Luciano Huck na Band. A sua personagem, que foi inspirada na protagonista da série de TV Dini é um Gênio, mexeu com a imaginação de muito marmanjo da época, ao aparecer no programa de biquíni e sensualizar apenas com o seu rosto coberto. Mais tarde, Joana participou como repórter dos programas O Positivo e Super Positivo com Otaviano Costa na Band, e teve um quadro de esportes no programa Show do Esporte na mesma emissora, que se chamava Informa com a Feiticeira. A Feiticeira fez tanto sucesso que Joana Prado acabou posando 3 vezes para a revista Playboy, sendo que a primeira vez ela bateu recorde de vendas com mais de 1.200.000 revistas vendidas. Depois do fim do contrato com a Band, em 2002, Joana participou da 2ª edição do reality show Casa dos Artistas no SBT, onde reencontrou seu ex-namorado Vitor Belfort e resolveram reatar o relacionamento. Depois disso, ela continuou trabalhando como repórter em programas como Note a Note na Record TV e Pra Valer com Claudete Troiano na Band. Com o tempo, Joana Prado acabou abandonando a carreira na TV e passou a se dedicar à carreira de empresária, investindo no ramo de esportes e academias junto com seu marido Vitor Belfort. Hoje, Joana Prado tem 48 anos, é evangélica, vive na Flórida, nos Estados Unidos, com seu marido e seus 3 filhos. E já declarou várias vezes que se arrependeu de sua carreira como feiticeira. Guilherme Berenger. É impossível pensar no Guilherme Berenger sem lembrar imediatamente da Vagabanda. Guilherme apareceu pela primeira vez para o grande público na 11ª temporada de Malhação em 2004, onde dava vida a Gustavo, o guitarrista encrenqueiro que vivia um triângulo amoroso entre Letícia e Natasha. Ele conquistou muitos corações das jovens e adolescentes da época com seu personagem em Malhação,
E seu sucesso foi tanto que Guilherme acabou participando de outras produções na emissora nos anos seguintes, como a novela Bang Bang, onde interpretou Neon Bullock, e Sim a Moça, onde deu vida a Eduardo Tavares. Ele também apresentou o Globo Ecologia de 2006 a 2009 e fez outras participações em programas como Caceta e Planeta, na série Sob Nova Direção e Casos e Acasos, todos na Rede Globo. Mais tarde, Guilherme acabou migrando para a Record TV, onde protagonizou a novela Vidas em Jogo, dentre outras participações na emissora. Em 2009, ele se casou com a psicóloga Bianca Cardoso e no ano seguinte se mudaram para os Estados Unidos. Hoje, Guilherme Berenger tem 44 anos e vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, continua casado e é pai de um casal de filhos. Atualmente, ele é dono de uma produtora de vídeos e também trabalha no setor imobiliário, prestando consultoria para quem quer investir em imóveis de alto padrão na Flórida e Califórnia. Cecília Dassi. Embora tenha ficado conhecida pelo grande público quando deu vida a Sandrinha na novela Por Amor, de Manuel Carlos, em 1997, Cecília Dassi estreou na televisão um ano antes, com só 6 anos de idade, quando participou de um episódio na série A Comédia da Vida Privada. Cecília trilhou um caminho de sucesso na TV, participando de várias novelas, como Suave Veneno, O Beijo do Vampiro e Alma Gêmea, dentre muitas outras. E também apresentou a TV Globinho entre 2004 e 2005. Ela foi uma das crianças que a gente pôde ver crescer nas telinhas e todos esperavam uma carreira longa e de sucesso. Só que em 2012, Cecília deu adeus à carreira artística quando se formou em psicologia e decidiu trabalhar nessa área. Hoje, Cecília Dassi tem 35 anos, está realizada na sua carreira como psicóloga e compartilha conteúdo sobre psicologia em suas redes sociais. Leonardo Vieira. Leonardo Vieira começou sua trajetória na TV em 1990, atuando na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, na Rede Manchete, onde interpretou o Pedro. Mas ficou conhecido do grande público e despontou para o sucesso em 1993, quando deu vida a José Inocêncio na primeira fase da primeira versão da novela Renascer, da Rede Globo. Logo em seguida, ele emendou a novela Sonho Meu, onde mais uma vez fez par romântico com Patrícia França. Leonardo participou de várias novelas de sucesso durante sua carreira de ator, como 4x4 e Senhora do Destino na Rede Globo. Em 2005, ele assinou contrato com a Record TV e participou de produções como Prova de Amor, Os Mutantes e José do Egito. E sua última participação na emissora foi na novela Os 10 Mandamentos, de 2015. Em 2018, Leonardo se mudou para Portugal junto com seu marido Leandro Fonseca, com quem é casado há mais de 15 anos. Hoje, o ator tem 55 anos e não pretende voltar a morar no Brasil. Júlia Feldens. Estreou na Rede Globo na novela Força de um Desejo, que passava no horário das 6 em 1999, onde deu vida à personagem Juliana Xavier. Mas ficou famosa mesmo e é lembrada até hoje por interpretar a Cissa, a adolescente irritante que era filha do Miguel na novela Laços de Família no ano 2000. Depois do fim da novela, Júlia fez poucos trabalhos na televisão, como a novela Coração de Estudante, onde interpretou Rafaela Tavares, teve uma participação na novela Sabor da Paixão e sua última aparição foi na minissérie Um Só Coração, em 2004. Júlia se afastou da vida artística, casou, teve 2 filhos, voltou a estudar e se formou em letras e estudou artes na PUC de São Paulo. Hoje, Júlia Feldens tem 46 anos e seu último trabalho como atriz foi em 2020, na série Boca a Boca, da Netflix. Qual famoso você amava e acabou sumindo sem nem deixar rastro? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.